A história de Lázaro, olha, acho que quase todo mundo já ouviu falar, né? Mas a verdade é que por trás do milagre, essa passagem esconde lições bem desafiadoras. Lições sobre fé, sobre propósito e principalmente sobre aquela aparente demora de Deus. É nisso que a gente vai mergulhar hoje. E a história toda parece girar em torno dessa pergunta. Uma pergunta que, vamos combinar, em algum momento da vida todo mundo já se fez. Se existe esse amor que cuida de tudo, por que parece que ele demora justo na hora em que a gente mais precisa? Essa é a tensão central que vamos explorar aqui. Ok, vamos começar por aqui. O primeiro ponto que a fonte traz é justamente esse paradoxo, a ideia de um amor que, de propósito, espera. Isso, claro, bate de frente com a nossa ansiedade, com a nossa necessidade de soluções para ontem. Agora, o que é impressionante aqui é a conexão de causa e efeito. O texto não diz que Jesus demorou apesar de amá-los. Ele diz que demorou porque os amava. Ou seja, o amor, nesse caso, é o motivo da espera. Isso já nos diz que existe um propósito muito maior por trás de tudo. E aqui a gente vê esse conflito de forma bem clara. De um lado está a nossa perspectiva humana, que quer alívio, quer a solução agora. Do outro, uma perspectiva divina que, segundo o texto, não está focada no alívio imediato, mas num plano bem mais amplo, que se desenrola em um tempo próprio. Então o ponto central é esse. A crise ganha um novo significado. O texto propõe que a doença de Lázaro não era só uma tragédia, um obstáculo. Na verdade, era o palco, o cenário que estava sendo preparado para que algo muito maior fosse revelado. A crise como palco é uma ideia poderosa. Vamos avançar um pouco e ver como isso aparece nos personagens. Porque as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, são exemplos perfeitos de uma fé que é sincera, sim, mas que funciona dentro de limites bem humanos. A fala da Marta é muito reveladora. Ela acredita no poder de Jesus? Com certeza. Mas a fé dela está condicionada ao tempo e ao lugar que ela esperava. É uma fé no ser, uma fé que olha para o passado e lamenta o que poderia ter acontecido. E a repetição aqui é muito forte. Maria chega e diz exatamente a mesma coisa. Isso mostra que não é um problema só dela, mas um ponto cego que as duas compartilhavam. A crença de que o poder divino só funciona se seguir a nossa lógica e a nossa agenda. E a fonte define isso como o ponto cego da fé. Sabe, é aquela área onde a gente até acredita, mas limita essa crença às nossas próprias expectativas de como e quando as coisas deveriam acontecer. Um conceito que provavelmente muita gente consegue se identificar. Mas aí, a história dá uma virada impressionante. A resposta de Jesus não é um sermão distante, um discurso teológico. Não, é uma mistura de empatia profunda, seguida por uma ordem bem prática e direta. E a gente chega em João 11:35. O menor versículo da Bíblia, mas talvez um dos mais gigantescos em significado. Jesus chorou. Isso desmonta qualquer ideia de um Deus apático, distante. Mesmo sabendo o que ia fazer, Jesus entra na dor humana. Ele participa do luto. A empatia vem antes do milagre. E logo depois da emoção, vem a instrução. É aqui que a história vira uma chave fundamental. A fé precisa sair do campo do sentimento e se tornar ação concreta. Percebe como o comando é simples? Antes de qualquer coisa sobrenatural, Jesus pede uma ação humana, física, totalmente possível. A parte deles era só remover o obstáculo que eles estavam vendo. E a resistência vem na hora. Marta já avisa do mau cheiro, da decomposição. Isso é uma metáfora incrível para nossa própria resistência e mexer com coisas que já morreram na nossa vida, né? Relacionamentos, sonhos, traumas. A gente tem medo do que vai encontrar se rolar aquela pedra. Isso nos leva a uma nova definição de fé. Fé não é só acreditar que o milagre pode acontecer. É a obediência de tirar a pedra antes de ver qualquer sinal de vida. É confiar que a ordem faz sentido, mesmo quando a realidade e os nossos sentidos dizem o contrário. Mas a história não acaba com o Lázaro de pé saindo do túmulo. Tem um passo final, e esse passo envolve outras pessoas. A libertação completa, segundo o que o texto indica, não é um ato solitário. Olha só essas etapas. A vida é dada por Jesus, é o ato divino. Lázaro obedece e sai, é o ato individual. Mas ele sai todo amarrado. É a comunidade, são as pessoas ao redor que recebem a ordem. Desatai-o. A liberdade plena precisa de ajuda mútua. E agora a gente chega num ponto que muitas vezes passa batido. As consequências do milagre.
A fonte faz questão de destacar que uma manifestação de poder não gera só admiração, não, gera conflito também. Esse gráfico aqui deixa isso bem claro. O mesmo evento extraordinário gerou dois resultados totalmente opostos. Em muitos, despertou a fé. Em outros, despertou uma oposição tão forte que acabou num plano para matar Jesus. Um lembrete de que nem sempre o milagre na vida vai ser recebido com aplausos. E agora, essa análise toda nos leva a uma reflexão bem prática. Onde será que na vida as pessoas acabam colocando condições para a fé? Igualzinho a Marta e Maria. Em que áreas a crença fica presa numa agenda particular? É a segunda pergunta ainda mais direta. Quais são as pedras que as pessoas resistem em remover? Sabe, aquelas conversas difíceis, os perdões que precisam ser liberados, as feridas que a gente evita tocar por medo do mau cheiro do passado? E isso nos leva a questionar a natureza da nossa fé. É uma jornada de obediência, de remover a pedra mesmo sem ver nada? Ou é só uma busca por conforto, por um alívio rápido da dor? E para fechar, a questão da comunidade. Lázaro precisou de outros para desamarrá-lo. Será que as pessoas se permitem ser ajudadas? Permitem que gente de confiança ajude a remover as amarras que ainda as prendem? Ou tentam viver a liberdade sozinhas? E aqui está talvez a grande lição dessa análise toda. A história de Lázaro ensina que a fé de verdade não é sobre fazer Deus se encaixar nos nossos planos. É sobre confiar e obedecer aos planos dele, mesmo no silêncio, na dor e especialmente na demora.